Oi meninas, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindas em mais um episódio do Entre Elas. Eu e Tami e Jack. Pegou isso, gente. Pegou, agora vai ficar. Agora já era. E hoje vamos falar mais um assuntinho polêmico, né? A gente fala muito polêmico, a gente chega, vamos pegar trazer um negócio depois. leve, uns assuntos assim, sei lá, uns assuntos de dança, o tchan, essas coisas. Tudo leve, é o tchan. Vamos ensinar então Jaqueline a dançar Segura o Tchan. Pode ser, gente. Pode ser. Pra ser leve, a gente tá trazendo muitos assuntos, né? Mas que são necessários, né, na vida da mulher, né? Porque a gente traz tanta bagagem, a gente traz tantos desafios diários, a gente traz tantos julgamentos que a gente precisa colocar por terra ainda, né? Com certeza. Então, eu acho que esses assuntos é importante. E muitas mulheres tinham comentado já que eu tive, por exemplo, isso que a gente vai falar hoje é assuntos que eu tenho com algumas amigas minhas, assim mesmo de café. Sim. Né? Então às vezes eu sento e a gente vai falando alguma coisa, porque quem é casado vai falar sobre casamento, sobre filhos e tudo mais, né? Até vendo dessa parte, o quanto é importante, às vezes as pessoas acham bobos, né? Mulheres acham assim até desnecessário, mas por exemplo, se você é casado, não vai ter muito significado você andar com quem é solteiro. Eu acredito que sim. Por quê? São caminhos diferentes, exatamente. Eles estão vivendo coisas diferentes ali do casado. Não, obviamente, tem um outro que não é casado, que separou, mas assim, a regra mais natural é você estar ali se relacionando com quem mantém um relacionamento. Exatamente. E precisa ser o espelho daquilo que você quer pra dentro da tua casa e pra fora da tua casa. A sua companhia na amizade. Exatamente. Né? Assim, não dá muito pra fugir disso. Mas esse é o ponto de vista que a gente vai explicar e que a gente acha que funciona para as nossas vidas. Exatamente. Assim. Que é, a influência da mulher na vida de um homem e o seu papel decisivo no relacionamento, né? E isso tem um contexto bíblico, não é eu que tô falando, que ela tô trazendo na minha cabeça, né? Ai, nossa, Tami criou isso. Não, isso tem um contexto bíblico e é muito legal, porque a mulher, se você pegar lá, né, desde o começo, lá em Gênesis, por exemplo, né? Eva, por exemplo, a serpente foi falar com Eva. A Eva teve a influência de Adão, né, comer a maçã, mas a serpente foi tentar Eva, e ela influenciou, exatamente, olha a influência aí, né? E é muito engraçado porque a mulher, o poder feminino, né, ela pode tanto levantar um homem como derrubá-lo. Né? Isso é muito real, né? Sim. A gente vai conseguir fazer uma pausa pra gente falar, acho que isso é muito real, gente. Eu acho que você também acompanha muito isso. No dia a dia a gente vê muito isso, né? A pessoa tava lá destruída e aí acabou um relacionamento, acabou um namoro, sei lá, enfim. Sim. Aí entra uma outra pessoa e fala, ui? Não é por aí, vamos por outros caminhos, É isso, vamos trilhar coisas diferentes. Aí valoriza o homem, toda vez que um homem tá grande, eu falo, tem uma mulher ali que tá auxiliando nessa caminhada. Então a gente tem esse poder e os homens precisam valorizar ainda mais. Quando a sua esposa, a sua namorada, sei lá, alguém que você tem ali como mulher, né, pra conselho, pra conversar, de ouvir e eu acredito muito nisso. Fazer ali daquela forma, porque eu acho que nós mulheres temos um olhar muito, muito diferente pra acho que pra tudo, né? Sim, a gente tem uma sensibilidade muito maior, tá? É até engraçado que Deus trabalhou muito isso em nós, né? A sensibilidade, tanto que somos nós que geramos, a gente que tem o poder de gerar, porque a gente tem essa capacidade do acolhimento, né? Essa capacidade do olhar em torno, né? Pensar lá na frente, além, né? O homem, o Deus sempre chama para sair de si, porque ele se acha muito autossuficiente. Né? Então, quando Deus trabalha com o homem, ele precisa sair de si. E aí exatamente, que é naquela reflexão. E aí nós, mulheres, entramos com a famosa, a mulher sábia de ficar o lar, né? Porque ali a gente consegue trabalhar. Uma coisa muito interessante que eu vou trazer, minha, por exemplo, que eu sempre fui cristã, ou também fui cristã, né? Mas a gente não tinha alguns costumes, né? Então, qual costumes que a gente não tinha? A gente não tinha costume de orar junto, a gente tinha as nossas orações, mas sempre individuais e tudo. E aí eu comecei a trazer isso da gente começar a buscar junto, a orar junto. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um filme que chama O Quarto de Guerra, mas é assim
simplesmente fenomenal, né, onde mostra que o seu quarto é quase um tabernáculo espiritual, né, então as pessoas não podem ter acesso àquilo, porque estão tendo acesso à sua espiritualidade. Sabe que eu acredito muito nisso? Eu acredito muito. Eu sou muito criticada. Assim, não sou tão religiosa quanto a Tami, tô me tornando uma pessoa mais religiosa. A gente conversa bastante sobre isso, né? Sim, a Tami tem uns papos muito, muito profundos comigo com relação a Deus, a crença, ao me moldar também, né, como pessoa ali, algumas coisas que a gente vai melhorando e evoluindo, porque eu acredito que a vida é isso, é uma melhora constante, uma evolução constante. Certo. E a gente tem que estar com os ouvidos abertos ali e o coração também para poder conseguir trazer isso para dentro da gente. Sim. E transformando aos poucos as coisas. Mas falando sobre essa parte do quarto de guerra, eu sempre tive muitos olhares tortos por conta disso. Sim. Mesmo sem saber, assim, essa importância aí que você começou a falar, eu sempre não gostei. Nunca gostei das pessoas entrando no meu quarto. Não pode. Não gosto que ninguém entre no quarto e senta na minha cama. Não é legal porque é o seu âmbito espiritual. Não sei o que, não quero saber, não quero. Entendeu? É uma coisa que me gera, de verdade, é uma coisa que me gera um estresse. O quarto de guerra é o seu contato, assim, é onde que é o meu lugar sagrado dentro da minha casa, que eu vou, no meu caso, eu me ajoelho, né? Meu esposo se ajoelha junto. Até porque a gente entende que Deus é uma referência de superioridade, de rei, né? E quando você se apresenta perto de um rei, você cumprimenta sempre se diminuindo ali naquele momento, né? Então qual que é a maneira que eu vou me diminuir perante? Eu preciso me diminuir o tempo todo perante Deus, eu vou me ajoelhar. Então eu me ajoelhando, eu estou mostrando o poder que aquilo tem na minha vida, né? Aquele momento que aquilo tem na minha vida. Então quando eu estou ali no meu quarto ajoelhada, é o meu quarto de guerra, é o meu antro, né? E é lindo que no quarto de guerra, no filme, ela, além de, né, entrar para as orações dela, ela vai anotando, né, algumas partes da Bíblia e tal, e aí quando você vê no quarto inteiro, tem muitas partes que ela anotou e colou, e aí em cada momento ela trabalhava aquilo, né, e para mim isso é muito forte, porque veio calhar justamente com meus princípios do que eu sinto e do que eu penso. Sabe que eu tenho uma cliente que me pediu para fazer no escritório dela, no escritório de oração da do esposo, não quiseram fazer dentro do quarto, mas fizeram pediram para fazer um escritório especialmente para colocar uns posts de partes da Bíblia. É sensacional. E aí a gente fez para ela em vidro, foi uma coisa linda, incrível, exatamente por isso. Porque é o espaço onde ela vai colocando e vai refletindo e vai sendo grata àquilo que ela colocou ali e foi fazendo muito porque para você entender os caminhos de Cristo e tudo, é sempre uma renúncia, né? Você tem que fazer uma renúncia da sua parte carnal, que é muito forte, porque a gente está nesta terra, para entender o lado espiritual. Então, para servir Cristo, você precisa entender que Ele pede várias renúncias de várias coisas suas que para você é comum, é normal, e para você chegar mais perto do Espírito, que é para você sentir mais a alma, você precisa melhorar a sua carne. Difícil, né? É muito difícil. Gente, hoje o Pod é muito mais da Tami como pessoa com poder ali, propriedade de falar, porque eu assim, admiro essa vida dela. Uma vida muito em Cristo. Sim, eu tenho, muito. Eu acho a minha história de vida transmite muito tanto isso. Tanto é que quando a gente decidiu falar, eu falei, também quero muito. Acho muito interessante a gente falar sobre isso, mas eu vou estar numa parte mais de escuta afetiva e falando a minha parte ali do relacionamento, mas como mulher e pessoa, não tanto quanto na parte do vídeo, porque eu ainda tô... Sim, a gente, todos nós estamos em eterna evolução, né? Graças a Deus. E aí, é engraçado que estava falando essa parte, né, de oração, eu e o Raul e tal, então a gente não era, e aí a gente começou a se fechar mais como casal e a se blindar mais como casal. E aí quando você pensa na sua vida por um todo, né, em princípios e tudo que você precisa de resposta está lá na Bíblia. Então tudo que é lei, tanto que uma amiga minha falou uma coisa que eu falei, nossa amiga, eu não sabia, que interessante, uma amiga minha advogada, ela falou, a gente estuda a Bíblia no curso de advocacia. Eu falei, por que, amiga? Não entendi. Porque tudo o que a gente precisa para entender o direito está lá.
Então as respostas estão lá. E falou pra mim, né? Ela falou assim, amiga, tudo que a gente precisa ali de estudar ali na advocacia, as respostas estão lá. Então a gente tinha que estudar. Tem uma base, né? E se você pegar ali desde Gênesis, né? Da construção do mundo, e aí vem Moisés e começa os mandamentos e tudo mais, Deus vai mostrando como é viver em sociedade, todas as regras que você tem que ter, né? Então, tudo que você precisa de resposta e o que você precisa trazer para sua vida tá ali, realmente tá ali. Só que tudo isso demanda muito estudo, tempo que você tem que pegar e ler. E na primeira leitura você pode não entender porque é leituras difíceis, né? Sim. E aí você tem que ficar buscando até você ter um entendimento daquilo e entender como Deus quer te usar daquela forma, né? E aí é engraçado que aí quando eu comecei a orar com o Raul e a gente se blindou, e a gente começou a orar, ler a Bíblia e a buscar tudo junto, né? E a frequentar também a mesma religião e tudo mais, muita coisa na nossa vida mudou. E o nosso relacionamento mudou. Nosso relacionamento, assim, de modos de conversar, de tratativas, né? Às vezes eu até falo, gente, eu não me lembro mais quando eu briguei com o Raul, a gente não tem mais isso. Ai, que ótimo. De discussões, de brigas. Porque atinge um equilíbrio, né? Eu acredito que abre, eu não entendo bem, mas eu acredito que te dá as direções e mostra que não é isso, né? Sim. É a parceria e o homem acaba entendendo que a escuta é muito melhor do que... É um pelo outro. É isso. Um pelo outro, né? E aí é muito interessante isso, porque você faz o quê? Você coloca Cristo no centro do relacionamento. Não tem mais nada no centro do seu relacionamento. Sai você e sai ele. Sai você e sai ele e você coloca Cristo. E aí quando você pensa em alguma desafeto ou em discutir alguma coisa, você pensa 2 vezes, você respira mais. Ou às vezes, ele já falou assim, agora nesse momento a gente nem deve conversar sobre isso. Quando os ânimos acalmar, a gente conversa. Caramba. Então assim, você também alcança uma maturidade muito diferente quando você traz esse movimento de Cristo para dentro da sua vida, da sua casa, entendeu? E ele foi o homem mais sábio, né, o mais importante do mundo. Sim, não tem o que falar, né? É único, né? Galardão, esplendor, é único. E aí voltando lá para aquela parte, né, da nossa influência, que a mulher é a voz que determina assim as decisões que o homem vai tomar. Uma coisinha simples, Vai comprar um carro. É isso. Só um minutinho, deixa eu querer com a mulher. Gente, é isso. Mas não é todos os homens também e nem todas as mulheres. Eu acredito que você, independente da religião, você precisa ter essa troca. Essa abertura. Isso, acho que a palavra é essa abertura, esse coração aberto, esse entender tentar... que o seu complemento é ela. Então ela sendo meu complemento, eu preciso dar informação e saber se eu estou agradando. Porque o homem está na terra. Agora o povo vai me criticar, né? Mas o homem está na terra para agradar essa mulher. Eu acredito. Não, gente, é sério. É bíblico isso também. Então, é bíblico, tem uma palavra. Eu vou falar sobre isso. Tem uma palavra que você já falou comigo. Calma, eu vou falar sobre isso. Calma, respira. Para poder agradar essa mulher. Exatamente. Para fazer valer ali as vontades dela mesmo. E sim. Eu acredito nisso. Sim, exatamente. E aí, pensando nessa forma, a voz da mulher, né, que vai fazer ele tomar a decisão. Então a gente falou um pouquinho, né, puxando o contexto bíblico. Então a gente falou um pouquinho aí da influência da mulher. Então a gente falou um pouquinho da Eva, que a serpente tentou a Eva e aí ela, né, persuadiu Adão, né? Aí depois a gente tem quem? A gente tem Esther, livro de Esther, gente, sabedoria, uma mulher que você consegue trazer tantos ensinamentos para nós mulheres modernas, né? Era uma mulher assim que ela conseguia mudar todo ao seu redor, uma sabedoria, num contexto, a fala, né? E aí o poder de Esther fez o quê? Convenceu o marido dela a exterminar todo aquele algoz do povo, né? E aí tem mais o outro, Dalila. Quem conhece a história de Dalila? Dalila, ela convence Sansão, todo mundo lembra de Sansão, que tinha um poder no cabelo, então ele era forte porque Deus deu o poder dele através do cabelo. Ela convenceu Sansão a contar o seu segredo, e aí ele contou para ela que o poder dela, que o poder dele estava no cabelo, né? E a Dalila nem era uma pessoa que era digna de confiança. Sim, ela não era religiosa nesse sentido, né? Assim, não. E no contexto. Exato, ela conseguiu
conseguiu persuadir Sansão, né? Abigail, que impediu que toda a sua casa ali fosse destruída, né? Olha quantos contextos. E aí, as esposas de Salomão. Salomão teve muitas esposas. E vamos pôr aqui uma coisa que é muito importante. Salomão foi o homem mais sábio. Mais sábio. As esposas de Salomão convenceu Salomão a servir aos outros deuses e não idolatrar o único Deus supremo, né? Então olha aí a influência já que a gente tem da mulher, né? No contexto todo, sim. No contexto bíblico, né? E aí eu quero entrar numa parte aqui. Claro que isso aqui, né, vai gerar várias opiniões, né? É um divisor, polêmicas, né? Polêmicas, até porque você ter um relacionamento, entender que a mulher ela tem essa função no relacionamento, no casamento, muitas falam, ai que ridículo, né? Nada que antiquada, ainda mais quando vem aí para a mulher moderna, né? Sim. Mas aí, o que esse contexto da Bíblia quis trazer ali? Que homem e mulher perante Deus são as mesmas pessoas. Sim. Né? Eles têm o mesmo valor, não é mesmo? E não existe uma competição entre quem é melhor, porque os mesmos direitos. Exatamente. Perante Deus, tanto que está escrito, quando você casa, você e o seu marido se tornam uma só carne, né? Então, perante Deus é uma outra visão. E aí tira todo esse contexto da competição da mulher moderna, do olhar que, imagina um macho mandando em mim, nunca que ele vai falar o que eu visto, nunca que ele vai pagar minhas contas, nunca. E aí foge tudo desse contexto e gera conflitos que a gente nem precisa ter. Exatamente. Daria pra estar todo mundo. E aí entra num ponto aqui que eu queria falar muito sobre esse ponto, que é a questão da submissão, né? A mulher submissa. Respira. Meu Deus do céu. Aí agora cancelou a Tânia, agora cancelou. Certamente o podcast agora vai. Cancelou, amiga. Agora vamos. É que a submissão, né, do que você vai falar, nada tem a ver com essa submissão também do que hoje é pregado pelo feminismo. Isso, a palavra Mas aí eu falo assim, o feminismo desconstruindo, né? Sim. O que a gente fala de submissão? Primeiro, para você ser submissa, você tem que entender a sua missão dentro da casa. Sim. Qual que é a sua missão dentro da sua casa hoje? Aí você vai entender a sua submissão, entendeu? E aí não se trata de opressão, inferioridade, obediência cega, eu não poder ter poder de fala, não se trata de nada disso, que ele pode me bater, que ele pode... Nossa, né? Porque as pessoas trazem umas coisas não é real, exatamente, né? Da realidade não, da nossa não. Exatamente, e aí lá em Efésios 5 fala sobre o que? Fala sobre parceria voluntária, que é o que a gente estava falando agora mesmo, que é o homem e a mulher não competir. É cada um no seu papel, é uma parceria voluntária. Fazer o seu melhor dentro daquilo que foi te competir. Exatamente, de respeito e aliança, onde os cônjuges, cada um tem o seu papel. Dentro da sua realidade, da sua família, entendeu? Então, ambos juntos vão trabalhar com direção. Sim. Né? Isso é uma submissão. E vai chegar mais longe. E vai chegar mais longe. Isso é uma submissão, que é estar sob a mesma missão. Sim. Submissão, estar sob a mesma missão. E é como o casal está andando na mesma direção. Mesma direção. É engraçado que a gente até falou, acho que no anterior, que a gente nem entrou muito, que a gente entra nesse assunto, né? A gente não entrou muito. Mas a gente falou sobre a questão da sabedoria da mulher. Né, sobre a questão também emocional, que pra mim, eu até falei pra mim, aí você falou pra mim também, Tami, a mulher ela traz muito mais essa carga emocional do relacionamento, né, como ali uma base construtora do relacionamento. Então, ou vai te levar pra cima ou vai te jogar pra baixo. Exatamente. A realidade é essa. Exatamente. A base emocional da mulher, ou ela vai levar o homem pra cima ou ela vai diminuir ele. Exatamente. Eu não sei você, mas assim, se eu não estou num dia bom, se meu humor não tá bom, a minha casa não fica boa. Tá a minha também. Nada anda. É isso. A Bia tá de um jeito complicado, o Raul tá de um jeito complicado. Tá todo mundo.
Porque nós mulheres temos o poder emocional. Sabe que o Franklin sempre falou isso pra mim. O pilar da casa, ele falava pra mim, o pilar da casa é você, Jaque. Se você não tá feliz, se você não tá bem, você vai deixando todo mundo desse mesmo jeito. Sim. E aí eu parava pra analisar e falava, cara, hoje não funciona nada, né? Mesmo tendo ajuda em casa de alguém pra limpar, pra cuidar, pra fazer comida, parecia que nada tava andando. isso, parecia que tava tudo fora do lugar. Exatamente. Mas é porque eu internamente tava um pouco uma questão ali pra resolver, né? Exato. Porque enquanto a gente não bate, ou não põe pra fora, não conversa, o negócio não vai. Então a gente tem realmente esse poder aí, e essa carga emocional. Temos realmente esse poder. A gente tem esse poder, a gente traz mais a carga emocional. E aí muitas mulheres olham isso como, eu vou ficar aguentando esse relacionamento sozinha, eu tô carregando a maior carga desse relacionamento. Mas eu acredito que realmente a gente carrega essa carga maior, busca essa. Por quê? Porque a gente tem essa característica mesmo do acolhimento, do abraçar tudo, do direcionamento. E isso traz uma carga maior, né? E aí entra numa coisa que você ia falar, eu falei, calma que eu vou entrar nisso, calma que eu vou entrar nisso. A desesperada, ansiosa? Ansiosa, eu sou uma menina ansiosa, meu Deus do céu. Que é o respeito mútuo entre os dois, né? Então, a submissão da esposa, ela é acompanhada pelo quê? O mandamento que a gente tem, que eu falo pro Raul todo isso. O dia quando ele acorda, eu falo assim, vamos fazer o mantra do dia? Bom dia, amor, te amo, amor, você é minha vida, amor. Agora vamos fazer o mantra do dia. Eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja. Aí eu falo assim pra ele, o que Cristo fez pela igreja? Ele morreu. Então é sobre isso. Você entendeu? Lá no mandamento. Os meninos que estão aqui, aqui, ó. Chocado. Ou eles vão casar, ou eles vão casar um dia ou nunca mais. Eu não vou dar vida. Eles estão aqui rindo. Mas para você ter a sua função de submissão, o homem ele tem que vir com essa função, que é aceitar. Ele tem que aceitar essa função. Quando você olha lá para o princípio bíblico, que é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, que é ter a proteção, né? Priorizar o bem-estar, a proteção dela acima de qualquer coisa. Acima de qualquer Exatamente, coisa. acima de qualquer coisa. E é engraçado que você pode ver, se ambos estão nesse papel, eu estou no meu papel de submissão e o homem está no papel dele de amar minha esposa como Cristo amou a igreja, a mulher ela transborda amor. Muito mais. Fica mais feliz. Exatamente, porque a mulher ela quer aconchego, ela quer proteção. Ela precisa ter, e eu penso assim, você precisa ter segurança naquele homem, né? E ele precisa te trazer realmente isso que a Tami falou, que é a proteção. E é o aconchego, o aconchego, sabe? Aquele abraço que você deita e fala. É o chameguinho, né? A gente fala o chameguinho, é isso. Que seja o chameguinho que você entende que fala. Isso. É aqui. Sabe? Apagou, aquela ansiedade diminuiu ali, né? Entendeu? E é no abraço, gente. É no abraço. Cara, é um simples abraço. Mas é no abraço que a gente sente exatamente aonde a gente quer estar. E o que aquela pessoa tá te dando ali. Eu acho que é aquela sensação assim, ó. Aqui eu posso repousar. É essa palavra. É que você fala com muito mais sabedoria. Aqui eu posso repousar. Então aqui nesses braços eu posso repousar. Descansar. Porque eu sei que aqui eu tenho o aconchego, eu tenho a proteção, eu tenho aquilo que eu preciso. E a gente não tá falando sobre o cara, sobre dinheiro. Né? Tá? Por favor. A gente não tá falando sobre dinheiro, sobre do ser humano, exatamente, né? Do tá homem, falando da função do homem, da função da mulher. Então, indiferente, né, se ele é o que paga todas as contas na casa, se ele é o provedor ou não, se ambos dividem, mas ele tem que ter essa função. É a função mais dele. importante, cara. Eu acho que a função mais importante da vida do homem é essa. Saber proteger a tua mulher, independente se ela é sua esposa, sua namorada, enfim. Como o homem saber proteger uma mulher. Acho que a base é essa, né, Tami? Exatamente. E aí é legal também a gente falar aqui que ambos andando junto, você consegue ter um ambiente de harmonia no lar, né? Você consegue um honrando ao outro ali, então um sempre se completando, né? O que eu sou boa, você não é bom, você não é boa, assim no relacionamento, né? O que eu consigo fazer, por exemplo, o Raul, ele não é o cara, por exemplo, que cozinha,
não é o cara que traz flores, ele não é esse cara, mas ele é o cara que abre uma porta de um carro. Então, isso é extremamente importante. Exatamente, ele é o cara que ele leva você pra comer fora. Isso é importantíssimo. Entendeu? Então ele demonstra de outras formas o meio de amar, de proteger. Sim. Ele também é o cara que fala, olha, eu te amo. Isso é muito importante. Isso é muito bonito, assim, de falar. E além de falar, ele demonstra. Então você consegue. E a mulher consegue sentir, né? Quando o cara tá falando. Sim, quando é uma verdade. Eu te amo, sim, é quando te traz a tranquilidade. Boca pra fora. Com certeza, a gente sabe. Você sabe que traz a tranquilidade, você tem a confiança, não é? Exatamente. Eu gosto assim, todas as vezes quando eu tô irritada, chateada, alguma coisa, e o Franklin vai pra rua fazer alguma coisa. Sempre. Não existe uma vez que ele não trouxe algo que eu gostasse da rua. Tá vendo? Tem um doce específico que eu amo, sou alucinada. E aí ele fazia muito isso, tá tudo bem, você a gente tá um pouco chateado, daqui a pouco, tá bem, ele fala, cara, você tá gostando. Mas a minha chateação morreu ali, passou. Morreu, então tá acontecendo alguma coisa, arruma todo, tá chegando, arruma todo mundo, não sei o que a gente tem que jantar. Ótimo. Obrigada, tava precisando desse jantar. Por mais que tenha um olhar individual e carinhoso, não é mesmo? Exatamente. Um olhar diferenciado. Sabe que tinha, eu tava vendo uma entrevista de uma psicóloga que eu gosto muito, eu não me lembro o nome dela agora, que ela falou um negócio sobre amor não é só sobre falar, mas é sobre demonstrar. Ato, né? É sobre demonstrar. Então, por exemplo, é isso que você falou, mas ele estava na rua, só o simples fato dele parar em um lugar, lembrar que você gostava daquilo e então, comprar pra você. Isso pode ser um bombom. Poderia ser uma bala. Você foi lembrado e priorizado. Entendeu? Uma coisa que a gente tem aqui em casa é assim, se eu acordo, eu faço café. Se eu acordo antes, eu faço café. E aí eu pego uma xícara e levo pra ele até na cama. Bom dia, amor. Olha, fiz o café, trouxe pra você. Né? Ele é a mesma coisa, a gente tem isso aqui em casa. Que é o ato de priorizar. Né? Então eu tava ali fazendo um café, eu acho que ela também quer um café. Não, eu acho que ele também quer uma xícara de café. É um simples café que se torna uma ternura, que muda o olhar do relacionamento. Começa o dia já diferente. Que começa o dia leve. E eu já ouvi mulheres falando assim, que ridículo, Tami. Mas que eu nunca vou fazer isso. Mas nunca que eu vou fazer. Você acha que eu vou dar café na cama que levante? Sério? Cara, você se entregou pra esse homem. Né? Você escolheu ali, né? Exatamente, aí vem aquela parte do emotivo, né? De repente, se você não der o primeiro passo, porque a mulher é mais emoção, de repente ele também não entende e começa a te fazer de outra forma pra você também. Eu acredito muito nisso também. Eu acredito muito nisso, né? Sim. Então, às vezes a gente fica numa competição porque você poderia ter dado um passo diferente, mas por orgulho não faz. Ou por essa parte do feminismo moderno demais. Traz essa quebra. Isso é importante você falar, realmente. Entendeu? Até que eu pra pensar. Em relação Adorei. Ela aqui, pensando. Vocês viram aqui o balãozinho do pensamento aqui, ó. Porque realmente, né? Sim. Às vezes a gente quer até dar um passo ali. E o orgulho realmente é um limitador. Muito. A pessoa, quando é extremamente orgulhosa, é um limitador. E eu falo isso por experiência, porque eu sou uma pessoa... E o orgulho destrói relacionamento. Mas eu sou uma pessoa mais orgulhosa ali. Sim. Tem mais dificuldade de reconhecer as coisas. E aí, de contrapartida, a outra pessoa, no caso o Franklin, é uma pessoa que ameniza e traz mais essa tranquilidade. Assim, por exemplo, eu tinha muita dificuldade, assim, antes de ter todo esse embasamento, né, de buscar mais a Cristo, de orar junto com o Raul e tal, de sentar e falar assim, olha, amor, eu errei, viu? Eu errei. Hoje eu não tenho mais isso, eu falo, amor, olha, não devia ter falado daquela forma, eu errei, ou eu tomei esse caminho errado, né? Me desculpa, hoje é muito comum, é natural. E isso muda muito, muda até a atmosfera do lar. A atmosfera do lar. Cara, você fala, meu lar, nossa, é uma atmosfera, outra atmosfera. Isso, e às vezes, falando assim, as pessoas às vezes nem acreditam. Mas quando você começa a viver isso, você fala, realmente é real. Realmente, se eu ponho Cristo no centro, tudo mudou. Sim. Realmente real, sabe? E é muito louco, se você sentir aquilo mudando, coisas que você não consegue apalpar, só o sentimento, né? E é como se fosse a fé. A fé é algo que você tem que acreditar. Sim. Você não sente, você não vê, você não apalpa. Você tem que acreditar e seguir.
E é isso, Cristo no centro do seu relacionamento. Você vê a mudança, você não apalpa, mas você fala, cara, era isso. Agora eu tô sentindo o que eu precisava, né? E aí quando você traz todo esse contexto bíblico, aí você vê a relação da submissão, que nada tem a ver com o que o povo fica falando, pregando, né? E as mulheres, ai que ridículo, não tem nada a ver. Não é sobre ser capacho do homem, não é sobre perder a própria voz, abandonar seus sonhos, ambições, concordar com, né, atitudes abusivas desse homem, não tem nada a ver. Mas é os dois caminharem juntos na mesma direção. Pelo outro. Exatamente. Amiga, eu tô achando ótimo esse post. Tô aprendendo muito, vocês vão me ver falando menos mesmo, né? Mas eu estou aprendendo. Eu tô aqui, eu tô pensando, né? Eu tô refletindo aqui, eu tô refletindo, né? Às vezes eu tô falando alguma coisa pra ela, assim, num café, aí ela fala assim, nossa, vou pensar, nossa, eu nunca parei pra pensar nisso, agora eu vou pensar de novo. Eu vou pensar diferente. E aí vai mudando mesmo, né? Mas a gente precisa ter alguém que coloque ali a semente, senão fica difícil. Exatamente, tem que ter alguém pra cutucar ali e pôr você pra sair da zona de conforto e você começar a buscar outro caminho pra você entender o que a gente, essa mudança que é tão importante. E vai lá falando hoje sobre a mulher bíblica também, né? Sim. Eu não tem muito a ver. Na verdade, acho que até entra um pouquinho, né, também. Quando ela pega muito no meu pé, ela pega muito no meu pé com relação a essa minha parte racional, né? Sim. Ela pega muito, assim. Ela é a pessoa que mais, fala. É a pessoa que mais fala, entendeu? Às vezes eu venho falando, você não sabe. Você sabe que você tá errado, né? Você sabe que você fez tudo errado, né? Eu quero morrer, mas aí no primeiro momento. No primeiro momento eu quero morrer com isso. Mas aí ela começa a contextualizar de uma forma tão diferente. O embasamento, né? Isso. E aí eu paro pra pensar, porque eu não sou uma mulher que para muito pra pensar em algumas coisas, assim. Eu já fica meio que robotizada e automática algumas atitudes. E da forma que ela fala, eu ando conseguindo tratar e levar algumas pessoas e algumas coisas que acontecem no meu particular aqui, né? Sim, mas assim, que eu tô conseguindo conduzir de uma forma diferente. E eu tenho muito pra falar pra você, porque é você que me trouxe esse olhar, né? Sim. Então eu tô aqui só, que eu queria contextualizar, que eu tô admirando mesmo. Que a gente, aprende todos os dias, né? A gente aprende uma com a outra, a gente aprende evoluindo. Uma vez uma pessoa me falou assim, Tami, mas eu nunca senti Deus. Eu falei, mas você busca sentir Deus? Porque não é sobre eu estar aqui e falar assim, eu quero sentir Deus. Você precisa buscar isso todos os dias, você precisa buscar isso constantemente. Você precisa entender a história, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar de uma maneira que você entregue seu coração de corpo e alma. Não é simplesmente ajoelhar e falar umas palavras bonitas. Não é sobre isso. É sobre buscar, tanto que está escrito, né? Se vós baterdes, eu vos abro. Mas você tem que bater todos os dias. Não adianta bater um dia e nunca mais bater. Tem isso, né? Então, assim, sentir Deus é um processo de entrega. E não é um processo muito fácil. Até porque se a sua carne estiver muito mais elevada que a sua alma, vai ser muito difícil você alcançar essa parte do espírito, né? E aí a gente falou lá da mulher que é dificular, né? Que está em Provérbios, né? Provérbios é a mulher sábia e dificular. E aí o que vem esse contexto, né? Que é o contexto justamente da influência. Da influência no marido, da influência na casa. Então, a presença dela tem que trazer paz pro lar, né? A presença dela tem que criar um ambiente de crescimento e acolhimento. Sim. Outra coisa, né? A gente tem que fazer sendo mulher ali nesse sentido, né? Exatamente. E aí, isso não significa assim que a responsabilidade do casamento, do relacionamento seja apenas dela, mas essa mostra a influência que ela tem nesta parte da edificação do lar e na dinâmica da família. Né? Se você for pensar, a dinâmica da sua família depende de você? Com certeza, 100%. 100%. Não adianta falar que não, porque eu que tô ali eu que cuido de todas as questões. Eu sei o que tenho, o que não tenho, o que falta, o que não tá bom, o que já agradou, o que hoje não está agradando. Exatamente. Como função de mãe ali com eles também Tem coisas assim básicas, por exemplo, assim, eu e o Rô vamos comprar um terreno no interior e aí quando ele trouxe, vamos comprar um terreno, eu vi num lugar assim, assado. E aí eu falei assim, tá, mas você já colocou isso na planilha?
Você já viu o quanto que isso vai influenciar no mês? Isso realmente, você viu o lugar que realmente vai ter uma valorização e tudo mais. E a gente começou a discutir sobre aquilo, para depois a gente ir lá juntos. Exatamente. Eu conheço uma pessoa também, uma amiga que também tudo é na planilha, e ela ajudou o marido a crescer, a levantar ali com essa organização que ela tem. Que é uma influência nossa de sabedoria. Ela é uma mulher extraordinária. E às vezes eles vão lá e eu gostei, comprei. Não, calma, é um momento. Tá vendo? Gente, menino balançando aqui, tá vendo? Não é como que a gente é sábia. E aí, não é só ir lá, né? Simplesmente, eu comprei. Não, isso aí tá numa planilha, né? É um momento de compra. Sim. Então, aí você vê que vem lá do poder bíblico, né? Essa parte da planilha, essa parte da influência, essa parte do discutir, dá uma olhadinha se realmente é esse caminho que a gente vai tomar. E aí a conversa entre o casal. Exatamente. E aí a gente tem aquela parte da feminilidade bíblica também, que também Provérbios é maravilhoso, né, gente? Provérbios é escrito várias coisas que traz muita sabedoria, que é no Provérbios 31, que é, quando a gente observa essa mulher, né, é uma mulher que você encontra quase tudo nela. Quase tudo ali. Adorei, quase tudo. Que é 100%. Tudo não terá, tudo né? Não terá, né? Ela não é um retrato de uma mulher fraca, mas é um retrato de uma mulher virtuosa. É o retrato de uma mulher forte e sábia. É o retrato de uma mulher organizada. Ela é cuidadosa com a sua casa, com a sua família. E ao mesmo tempo ela busca Deus para ter as respostas para dentro de casa. Nossa, que lindo. Né? Então olha o que essa parte traz, exatamente. E aí ela nunca mede forças para competir com o seu esposo, que é aquilo que a gente falou. A gente ia falando no outro, né? Exatamente. Que relacionamento não é sobre competição. Tem uma preguiça. Exatamente. De competir com ele, com qualquer homem nesse sentido de... Exatamente. Eu acho que assim, cada um no seu papel. Exato. A gente tá, no casamento a gente está para ter uma aliança, andar juntos, se completar, né? Fazer a diferença juntos, né? Olhar para o outro e estar lutando um pelo outro. E eu sempre falo, casamento, né? O meu tem 19 anos. Você tem que se apaixonar todo dia pela mesma pessoa. Nossa. Né? Todos os dias. Aí às vezes eu brinco com o Raul, vamos lá, Raul, os mantras do dia. Tem vários mantras do dia aqui. Mantra do dia, vamos lá. Pra gente, olha, entendeu tudo pra acompanhar isso, cara. Vocês não têm noção. Raulzeira, no olho, claro. Eu falo, mantra do dia, Raul, vamos lá no mantra do dia. O amor é uma plantinha que se rega todo dia. Se eu não regar a plantinha, ela morre. Caraca, amiga, cara. Entendeu? Então assim, são contextos que você traz de uma maneira mais leve, mas que tem um contexto bíblico ali, né? Da gente estar os dois regando todo dia. Não é porque eu tenho 30, 40 anos de casado, pronto, tô tranquila. Não, você precisa se apaixonar por aquela pessoa todos os dias. Às vezes vocês precisam até se visitar o porquê de vocês se apaixonarem e resolveram casar. Sim, né? Com certeza, é verdade. E ainda mais quando é depois da maternidade. Sim. Né? Várias visitas, às vezes você tem que fazer lá atrás. Fala, por que mesmo eu escolhi ele para passar o resto da minha vida e envelhecer? Né? Você tem que revisitar, porque fica a função pai e mãe. Função pai e mãe, função pai e mãe. E aí vai se distanciando, e aí uma hora não tem mais como ter esse resgate dos dois. E aí o casamento foi por água abaixo mesmo. Então, muito, esses contextos trazem umas realidades que, com certeza, assim, eu estou trazendo aqui o meu ponto de vista, o que eu vivo, mas com certeza muitas vai olhar de outra forma, né? Principalmente esse revisitar o porquê que vocês decidiram falar sim e falar que vocês iam envelhecer juntos, né? Então, é muito legal quando você coloca toda essa sabedoria da Bíblia dentro do seu relacionamento, né? E aí a gente tem aquele respeito, o respeito e parceria que a gente comentou, né? O respeito não é você abaixar a cabeça e concordar com tudo, né? E nem renunciar à sua própria identidade, mas é justamente, né, conhecer a importância e cultivar uma comunicação saudável. Nossa, sim. Né? Porque a gente até comentou sobre isso hoje, não foi? Nossa, eu falei, o maior problema hoje dos relacionamentos é a falta de diálogo, né?
E uma coisa que eu acho que eu vou falar aqui, que pode ser até óbvia, mas eu sempre falo, o óbvio eu sei que tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito, sim. Sempre. Cara, e às vezes é dentro de um casamento, o óbvio tem que ser dito às vezes o tempo inteiro. Né? E uma coisa assim que eu acho legal, assim, que eu faço aqui eu temos essa comunicação, a gente faz assim, às vezes falar uma coisa que não agradou um ou outro, né? Que às vezes você faz uma coisinha que não agrada, sim, né? Normal. Né? Então eu falo, olha, não gostei disso, não foi legal, né? Não podia melhorar isso daqui, né? E ele também. E aí você vai evoluindo. Sim, porque aí às vezes é um negocinho aqui, você vai remoendo aquilo, vai virar um negócio muito grande. É interessante. Uma montanha russa. Né? E aí lá na frente, num momento de nervoso, ele fala, mas você viu o que você fez que eu não gostei? Eu sou uma pessoa que não guarda as coisas normalmente. Isso eu prefiro falar, assim. Talvez eu não fale nessa delicadeza do jeito que a Tami passa, né? Mas eu prefiro sempre pontuar, cara. Vamos trabalhar com as verdades e com as coisas claras ali, que eu acho que funciona mais. Exato. Porque eu não sou a pessoa que eu não consigo carregar. Mas faz mal, né? Não consigo carregar no sentido de vou guardar isso pra eu jogar lá numa próxima briga, lá na frente eu vou jogar isso de hoje. Não. Vamos já. E traz aquele desgaste da relação. Sim. Que aí às vezes vai, não vou, aí vai desgastar. Aí quando você vê já não tem mais o que fazer. Né? Porque faltou o diálogo em muitos momentos. Anos sem diálogo. Às vezes anos sem diálogos, né? Aí isso acaba, né, com o casamento e com o relacionamento, com certeza. E aí é o que a gente fala, é o caminhar junto, é o florescer junto, é criar um ambiente favorável para o crescimento do casal, de ambos. Uma vez um pastor falou um negócio pra mim que eu fiquei assim pensativa, mas aí depois eu falei, tem um contexto nisso. Ele falou assim, cuidado casais para vocês se anularem em caso de filhos. Porque os filhos vão crescer e vão embora. E no fim vai ser você e ele. E aí vocês priorizam tanto, não é que não é para não priorizar, mas às vezes vocês priorizam tanto, que aí o desgaste acontece, sendo que vocês precisam se priorizar um ao outro, porque quando eles forem, vocês só têm um ao outro. Como é que você vai fazer, né? Como é que você fica num relacionamento? Vocês ficam pensando, como é que você fica num relacionamento onde os filhos já foram embora e vocês não conseguem mais resgatar aquilo? Porque às vezes os filhos vão embora e o casamento acaba quando os filhos vão embora também, sabia? Quando você está envolvida muito naquela questão dos filhos mesmo, né? Naquela rotina que você falou ali, né? Que a gente precisa tirar um tempinho, um olhar mais pro casal. Mas quando você está muito envolvida naquilo, aí os filhos crescem, vai fazer faculdade, vai embora. Aí fica só vocês dois ali. Se perderam. O que eu tô fazendo com esse ser humano aqui do lado? Porque já não tem mais diálogo, acabou tudo. Você sabe uma coisa importante que eu cultivo com o Raul? A gente tem só a Bia, claro, né? A gente, provavelmente vamos ter mais filhos, né? Mas também tá na mão de Deus. É isso aí. Mas assim, uma vez no ano a gente faz a nossa viagem. Então a gente deixa a Bia com a minha irmã e com a minha mãe. E aí uma vez no ano nós dois vamos fazer uma viagem, né? A gente foi o ano passado, a gente foi pra Argentina. Foi pro Chile, não foi? Não, o Chile foi em família. E aí sozinho ele, fomos no ano passado pra Argentina. Então a gente sempre escolhe um destino assim, que seja algo só para casal. E aí a gente faz a nossa viagem e a Bia fica com a minha mãe e com a minha irmã. Porque você tem um olhar 100% para ele tem um olhar 100% para você. Só você para ele. Quando tá em família, não é que não é ruim em família, pelo amor de Deus. Olha o contexto, por favor. Família é a maior projeto de Deus na face da terra, é uma bênção. Mas quando a gente está em família, que está com filhos, tudo, geralmente a Bia manda onde a gente vai fazer. O que a gente vai fazer. Normal, amiga. Geralmente. Então a gente vai lá, eu tenho clientes quando adolescente, eles continuam mandando o que eu faço. Exatamente. Essa questão de qual você vai comer? Restaurante, eu só vou no que eles mais querem. A gente acaba direcionando a viagem para eles. Exatamente. O destino, eu quero neste destino. Aí você vai, né? Então quando a gente faz isso uma vez no ano, eu e ele, é voltado só para as coisas que a gente gosta. E aí a gente fala de as coisas que a gente gosta, dá risada, brinca, nossos momentos. E isso, querendo ou não, é uma única vez no ano, mas é uma renovação que dá um gás no relacionamento. O ano inteiro de novo. Exatamente. Aí entra o contexto da mulher sábia. No mesmo contexto, a mulher sábia de lar. E ela traz a importância desses momentos do resgate, né?
E aí quando a gente fala dessa influência, né, que a gente estava falando bastante dessa influência espiritual, a mulher ela tem uma contribuição gigante nessa parte, porque a mulher traz essa parte do lado mais espiritual, o lado, né, o Raul, por exemplo, começou a orar mais, começou a buscar mais a Cristo, a querer entender mais. Eu tanto falando ali, eu falava assim, eu vou orar por você, eu tô orando por você, porque Deus vai trabalhar nesse coração. Você edificou o seu lar em relação a isso. Exatamente, eu falei, Deus vai trabalhar nesse coração, Deus trabalhou nesse coração. Né? E aí a gente começou a orar e eu fui trazendo ele. A mulher tem essa questão de trazer também o homem mais pro lado espiritual. Tá? Ela tem mais essa função pela sensibilidade que a mulher traz com ela. Essa sensibilidade. Exatamente. Uma que a gente falou que na maternidade é algo que a gente sente muito Deus. Sim. Porque a gente tem o poder de gestar. Né? O poder de gestar é algo muito divino. É muito sublime. Sim, é único. Exatamente, é único. Então, o mesmo poder que você tem de gestar, sem sentir essa conectividade com Deus, até aquele nascimento, é esse poder que você tem de trazer o homem mais pro lado espiritual também. Né? Essa influência espiritual na sua casa, na sua família. Né? Eu tenho com a minha filha, a gente tem que orar todos juntos antes de dormir. Ela faz o Pai Nosso, então ela faz o Pai Nosso em voz alta. Eu ensinei ela o Pai Nosso, falei, filha, esse é o Pai Nosso, todo dia você faz em voz alta. Antes de você sair para a escola, ajoelha e ora e pede, né, sabedoria para você entender a lição, para você entender se relacionar com seus amigos, para Deus ir direcionando a sua vida. Leva Deus como todos direção na sua vida todos os dias. Você vai falhar menos. Com certeza. Tá? Você vai errar menos. Mais, né? Exatamente. Então a mulher ela tem esse poder de trazer mesmo a questão, né, essa questão, né, do homem, do olhar, exatamente. Mas você acredita que quando existe uma admiração mútua também fica muito mais fácil, né? Assim, pra buscar isso que você está falando. Quando existe admiração entre os dois, sim, né? Porque às vezes a gente vai falar pra alguém ali que já não tem mais isso. Sim. Então, assim, a gente tá falando de algo quando existe essa admiração como casal, né? Porque tem muitas mulheres que podem estar assistindo a gente que podem estar passando por outro processo também. É super claro. É super válido também. Eu nunca vou defender, por exemplo, um relacionamento abusivo, eu nunca vou defender um homem que bate numa mulher, tá? Isso é buscar um lar que tem um contexto familiar, né? Um lar onde o casamento é sólido. Eu sempre falei assim, hoje eu vejo muito, né? Mas as mulheres falam assim, ou os homens também, não só mulheres, tá? Nesse contexto. Se casa, se não der certo, separa. Eu casei com 18 anos. 18 anos. Faz 19 anos que eu sou casada. Eu nunca, nem com 18 anos, eu casei pensando, se não der certo, eu separo. E ó que, como eu e o Raul nos conhecemos em 5 meses e a gente casou em 5 meses, o nosso namoro, o nosso se conhecer, foi tudo no casamento. Então o primeiro ano foi um turbilhão de emoções, de emoções. Mas ali eu lutei muito porque eu queria que aquilo desse certo, em algum momento desse certo. Mas eu acho que hoje falta isso mesmo, mudando até um pouquinho ali o rumo que você está falando. Eu acho que hoje falta, pelo tanto de pessoas que eu conheço, pelo tanto de casas que eu frequento com o trabalho, né? Sim. Eu vejo muito isso. A gente, estamos fazendo apartamento, não sei o que, mas se não der certo, a gente divide, acabou, não sei o que. Mas você não pode nesse contexto, você não pode já pensar nisso, entendeu? Acho que assim, a separação pode acontecer, ninguém vai ter menos Cristo ou mais porque separou. Não é sobre isso que a gente está falando, porque senão daqui a pouco o pessoal também está falando que a gente está condenando as mulheres que estão. Não é disso. Mas eu acho que você já não pode entrar no relacionamento já pensando na parte do separar. Alguma coisa está errada. Se você pôs um não na frente, já não deu certo. Pra qualquer coisa da sua vida, você fala assim, mas se não der, já não deu, nem vai. Nem vai, porque o não já está. Exatamente. Entendeu? Você já está se garantindo no 50% do não. E aí a gente, né, vê que a fé, né, é o exemplo, a fé é o exemplo, a sabedoria são transmitidos diariamente, né, deixa marcas profundas no relacionamento, deixa marcas profundas nas gerações. Sim. A gente está falando de embasamento bíblico de milhões de anos atrás, antes de Cristo já tinha coisas escritas.
né? Que hoje é usado numa sociedade extremamente moderna, de mulheres extremamente modernas, mas que traz um contexto de sabedoria que você consegue edificar um lar e uma família. Sim. Né? E aí aqui pra gente chegar nos nossos momentos finais, e aí a gente sabe, né, aquele negócio, vocês curtem, vocês compartilhem, vocês mandam pras amigas que querem aí edificar no casamento, né, uma relação sólida. Alguma mulher, sabe o que eu queria saber? Alguma mulher que conseguiu ali resgatar o casamento nesse contexto que a Tami tá falando, que de repente passou algum momento difícil e aí ela conseguiu resgatar. Ou a mulher que realmente pensa igual a forma que a Tami está colocando aqui também. Eu acho que seria legal a gente ouvir, né? Sim, exatamente. Eu acho que, de repente, se você colocar a sua experiência aí, falar pra gente se vocês têm, né, esse embasamento no relacionamento de vocês, traz Cristo no centro, né? Se vocês vê a parte da mulher com esse, com esse embasamento, mesmo sendo no mundo moderno, porque é muito engraçado, né? O mundo muda constantemente, mas se você pegar a parte bíblica, ela permanece. Não tem atualização nesse sentido, não existe. Exatamente. Tudo que fala ali, a lei é muito clara, né, em relação ao que foi escrito, né? E aí, depois vocês vão logo lá, seguir o canal TikTok, Spotify, YouTube, Instagram, estamos aí em todas as plataformas, porque o Spotify, porque aí você pode ouvir no carro. Exato, tô no trânsito de São Paulo, eu faço o quê? Vamos ouvir exatamente. Ligo lá na querida Alexa que eu tô passando pano na casa, entre elas. E aí deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve, não é mesmo? E aí a gente tá indo aqui para os nossos momentos finais, né? Pra gente falar o quê? Que uma mulher com valores, né, cristãos, bíblicos, enfim, ela não disputa espaço, ela não quer provar nada, ela já sabe a sua importância, ela já conhece a sua voz e sabe que ela não está ali para competir com ninguém, não está ali para se sentir diminuída em relação à sua submissão, ao seu valor. Ela entende que sua força, ela cumpre com excelência o propósito para o qual ela foi criada. Tá? Então é sobre isso, é sobre aquela questão. Eu não tenho como ser submissa se eu não sei a minha missão. Sim, não tem como você ser nada. Exatamente. Você quer ir, você não vai chegar a lugar nenhum. Sem saber o caminho, você E aí, para construir um relacionamento sólido, lógico que existe força de ambos os lados. Os dois têm que querer muito. Exatamente. Mas a mulher, ela possui um papel aí extraordinário como edificadora, auxiliadora, influenciadora do seu lar, dos seus filhos e guardiã da atmosfera do lar, que foi quando eu te falei que quando eu vi esse lado no meu casamento junto com o Raul, que eu coloquei em Cristo, eu senti a atmosfera, era outra atmosfera. Né? E se esse episódio, né, tocou o seu coração de alguma forma, você sentiu aí, né, verdade nisso, você sentiu que realmente muda, transforma, quando você põe em Cristo, transforma a vida, transforma o relacionamento, você manda para as mulheres que você deseja, compartilhe com mulheres que você deseja fortalecer casamento e família. Um lar forte começa com pessoas comprometidas com Deus e com princípios que Ele estabeleceu. Até o próximo episódio. Obrigada, meninas!